As aparições de Deus no passado sempre foram impressionantes, cheias de mistério, de símbolos e de eventos sobrenaturais. E de todas essas manifestações, uma se destaca. É quando Moisés, que estando próximo do Monte Horebe, vê de lá uma sarça, um arbusto, que pegava fogo, mas não se consumia. Isso o impressionou muito e ficou conhecido como a sarça ardente. Mas o que tudo isso representa? Que lição podemos tirar dessas aparições, desses símbolos e dessa imagem que no passado foi muito importante para o povo de Deus e que pode ser para nós também? A mensagem de hoje é sobre isso, a sarça ardente. Você tem um minuto para Deus? No livro de Êxodo, no capítulo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não te aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nesse texto, nós encontramos o primeiro encontro de Moisés, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, diante de Deus. Quando ele, nesta visão, encontra-se com o anjo de Deus, vindo de dentro de uma sarça, em chamas, ao mesmo tempo ela não se consumia. E essa visão foi muito impressionante, chamou a atenção de Moisés para ver o que realmente era aquilo. Nesse contexto, Moisés tinha fugido do Egito por causa da perseguição, de ele defender o povo de Deus, de ele procurar o melhor para o seu povo, que estava sendo escravizado no Egito, e por isso foi tido como um traidor pelo próprio faraó, e teve que fugir e viver ali em Midian, onde pastoreava os rebanhos do seu sogro. E aqui nós observamos quando ele tem esse encontro com Deus, no monte de Deus, naquele Monte Horebe, que ficou conhecido também como Monte Sinai, dessa visão extraordinária, onde ele vê um arbusto, provavelmente um campo onde tinha espinheiros, e esse arbusto, como sarça, conhecido como uma sarça, apresentava esse fenômeno. Ela estava envolta de fogo, mas não se consumia. E do meio deste fogo surge alguém, também em labaredas, e fala com Moisés, se apresenta como Moisés, como o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. E também pede que ele se aproxime descalço, porque era um lugar sagrado, um lugar santo ali. Toda esta visão impressionou extremamente a Moisés e a todo o povo de Israel e ainda continua impressionando nos nossos dias. Mas o que tudo isso representa? O que significa... 1, 2, 3. Mas o que tudo isso representa? Qual o significado que isso pode trazer para nós? Naquele tempo, todo o povo judeu, assim como os grandes mestres rabinos, identificaram como sendo a própria nação de Israel. Pela tradição, aquela sarça simbolizava a nação de Israel em aflição, passando por tribulação, sendo escravizada no Egito. E aquilo poderia ser o livramento, Deus aparecendo no meio deles para dar o livramento. Da mesma forma, nós podemos entender que este simbolismo nos demonstra como Cristo também, que vendo toda a humanidade padecendo, vivendo em aflição, surge do meio da humanidade, sofrendo as mesmas dores, as mesmas situações humanas, mas ao mesmo tempo para demonstrar que Ele está conosco. Como aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, pode ser definida como a aflição do povo de Deus, que viveu escravizado, produzindo aqueles tijolos ali para a construção do Egito. Assim também, todo o mundo que acredita no Senhor Jesus como o Cristo de Deus,
que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, também vive nesta aflição. Mas ao mesmo tempo nós observamos que Deus está no meio. Assim como naquela época, Daniel e os seus amigos, vivendo na Babilônia, foram jogados numa fornalha de fogo e mesmo assim Deus do meio deles o livrou. E essa é a lição que nós temos, Deus está no nosso meio. Todas as aflições que nós passamos, todas as angústias que nós sofremos, Deus está no nosso meio sofrendo conosco e também pode nos livrar, pode nos dar a bênção, pode nos dar a vitória que precisamos. Eu oro nesse dia para que nós possamos entender isso e viver assim. Deus está no nosso meio, Deus está entre nós. Os mesmos sofrimentos que nós temos, Ele também padeceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.